Efésios 6, 10 a 20 é o nosso texto, batalha espiritual. O que é isso, pastor? Carta do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Éfeso, uma carta onde ele falou da obra de Cristo, como Deus resolveu e resolve o problema da humanidade, o que Deus fez e faz para consertar a bagunça em que nós nos metemos. E Paulo diz como Deus também nos chamou para fazer parte dessa obra, como Ele nos abençoou e como Ele nos chama agora a viver como seus filhos, como o Evangelho afeta cada área da nossa vida. Muito rica a carta, tem doutrinas sobre Deus, sobre o ser humano, sobre a vida cristã. E aí no capítulo 6, ao invés de Paulo concluir a carta escrevendo atentamente, vosso amigo Paulo, ele diz, finalmente tem mais uma coisinha. Imagine que você seja o engenheiro de uma obra, o responsável pela construção. E aí você faz uma reunião com os trabalhadores. Atenção, pedreiros, carpinteiros, aqui está a planta, aqui está o material, vão até o local e comecem a trabalhar. E você os abastece, e você os envia, e quando eles estão prestes a começar o trabalho no local, você os chama de volta e diz, só mais uma coisa. Antes que eu me esqueça, a obra fica em território inimigo. Enquanto vocês estiverem trabalhando, vai ter gente disparando contra vocês e tentando matá-los. É isso que está acontecendo em nosso texto. Paulo falou que Deus está construindo uma obra, o seu reino, e Ele nos chamou para trabalhar nela. E no final, um último aviso. Vamos construir com Deus em território inimigo. Tipo Neemias e o povo reconstruindo as muralhas. Estaremos rodeados de poderosas forças que tentarão nos abater. E vamos precisar estar preparados para esses ataques. Para que, diz o apóstolo Paulo, capítulo 6, quando chegar o dia mau, vocês estão firmes. O dia mau. Eu acho que se por um momento nós pudermos nos despir dos nossos eventuais preconceitos e pontos cegos, eu acho que a gente vai concordar nesse ponto. Alguns dias são maus, são malignos. O que é um dia mau? Um dia que nós temos uma sensação de que alguma força, alguma sombra está ao nosso redor e nos atormenta e nos molesta, nos faz sentir culpado, nos faz sentir para baixo. Alguns dias são assim, talvez todos, alguns mais. Já tivemos dias assim. Talvez vocês estão enfrentando hoje um dia assim. O que a gente faz no dia mau? Uma coisa que a gente pode fazer é fazer de conta que não é com a gente, fazer de conta que não está acontecendo, que é tudo uma série de coincidências. Negar o mal do dia. Uma outra abordagem, o oposto, é entrar em paranoia. Minha vida está... Minha vida está condenada. Culpa é dos outros, eu me sinto culpado, eu me martirizo e eu não encontro esperança nem vontade de lutar. Podemos dizer que não precisamos nem negar o mal e nem entrar em paranoia. Podemos dizer com o apóstolo Paulo que há um outro caminho, que é enfrentar o dia mau, no tamanho que esse dia tem. Reconhecer que há sim forças multidimensionais me atacando e me armar e ir para a luta. É sobre isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 6. Se deem conta, existe uma batalha espiritual. Alguns pontos que eu trago para vocês sobre esse assunto. Primeiro,
a vida espiritual é uma luta. Esse é o primeiro ponto que a gente pode dizer a partir desse texto, que um cristão, ele é identificado tanto pela paz no seu interior, como pelo conflito. Não é apenas a paz interior que nos identifica, ela também. Mas o conflito espiritual também é uma marca do cristão. Paz é um fruto do Espírito, paz é um presente de Deus para nós, paz com Deus, reconciliados, paz com o próximo, paz comigo mesmo. Mas, ao mesmo tempo que somos cheios de paz, desde o começo da nossa relação com Deus, desde o nosso batismo, quando o Espírito Santo nos aliou com Deus, imediatamente ganhamos novos inimigos. E aí é o paradoxo. Vida espiritual é uma vida de paz e é uma vida também de luta. E talvez isso soe meio esquisito para você, mas assim, como igreja luterana, nós temos estado lidando com essa realidade desde Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um defensor dessa perspectiva da batalha espiritual. E ele diz que a luta espiritual não apenas está presente na vida cristã, mas é absolutamente essencial para ela. Ela é a nossa melhor professora da fé. E o principal hino escrito por Lutero, Castelo Forte, seja no conteúdo da letra, seja na métrica e na melodia, é uma prova disso. É sobre batalha espiritual. É um hino de arregimentar tropa, de ir à luta. J.C. Ryle, bispo da igreja em Liverpool, é outro que vai nessa onda. Ele escreve, há uns 100 e poucos anos atrás, me deixem falar para você sobre cristianismo. Cuidado com o tipo de vida espiritual que você leva, ele diz. Com a fé que apenas satisfaz requisitos mínimos e consciências adormecidas. Isso não é real cristianismo, ele diz. Há milhares de pessoas que vão à igreja, milhares de pessoas que se chamam cristãs, mas nunca vem nenhuma luta relacionada à sua fé, nenhum pingo de conflito, de esforço, de autonegação, de vigilância, disso não sabem nada. O sintoma mais triste para essas pessoas que se chamam cristãs é a ausência de qualquer tipo de conflito e luta. Comem, bebem, trabalham, se divertem, gastam dinheiro, ganham dinheiro, participam de atividades religiosas, mas batalha espiritual, as suas agonias, suas ansiedades, disso não sabem nada. Ele conclui dizendo: você vê dentro do teu coração uma batalha espiritual? Está você consciente de duas forças brigando dentro de você, buscando ser o seu dono, seu mestre? Demos graças a Deus por isso. É bom sinal. É a melhor evidência da sua santificação. Todos os verdadeiros santos são soldados. Um cristão real pode ser conhecido tanto pela paz, que nós falamos muito, como pelo que nós estamos falando hoje. Batalha espiritual. Seria exagero, pastor? Acho que não. Quanta linguagem do Novo Testamento. O Novo Testamento está impregnado de linguagem de esforço, de luta. Esforcem-se pela porta estreita, vigiem, sejam fortes, trabalhem, perseverem, lute o bom combate. O primeiro, então, gente, é estar consciente de que a nossa vida espiritual tem um componente importante de batalha. Agora, o segundo ponto é entender melhor essa luta, entender melhor contra quem ou contra o que nós estamos lutando. E a resposta é, ponto 2, a vida espiritual é uma luta em muitos frontes. Nossos problemas são multidimensionais. Temos inimigos no plural. De novo, começo me apegando a Lutero para mexer um pouco com a memória de vocês. Quem aqui cresceu na igreja luterana
quando a gente é adolescente, a gente estuda o catecismo menor de Lutero, e lá nós aprendemos, quando estudamos o Pai Nosso, que temos 3 inimigos. E essa tríade dos inimigos não foi uma invenção de Lutero. Ele simplesmente confessou a doutrina que a igreja já acreditava. Eu pesquisei um pouco nessa semana e eu achei, mais antes que Lutero, por exemplo, em Pedro Lombardo e em Tomás de Aquino, a articulação dessas, nas palavras dele, 3 fontes de tentação ou 3 implacáveis inimigos da alma. Mundus caro et diabolos. O mundo, a carne e o diabo. E eles citam como exemplos a própria tentação de Jesus Cristo, onde esses 3 componentes teriam aparecido, a própria parábola do semeador, onde falam que nosso coração é atacado por 3 diferentes tipos de ataques, e eles enxergam ali essa tríade. E tem Efésios 2 também, que no mesmo texto fica evidente, mas assim, claro e cristalino, os 3 atacando o cristão, atacando a humanidade. Vamos falar rapidamente desses 3. Primeiro, a carne, que estava muito presente no texto do Evangelho de hoje. Viram Jesus falando? É dentro de vocês que está o problema, é dentro de vocês que contamina vocês, o coração de vocês é uma fábrica de loucura e de absurdos e de erros. Vocês viram quando a gente leu Marcos capítulo 7? Primeiramente, a nossa luta que a gente trava é contra nós mesmos, é contra a nossa natureza pecaminosa. A gente tem o Espírito Santo e a nova vida e o novo ser que a gente recebe desde o nosso batismo. Só que ele não está sozinho dentro de nós. Ele trabalha, Gálatas 5 vai falar sobre isso, é uma luta constante da carne milita contra o Espírito. Essa é a luta que a gente tem, por exemplo, quando a gente está tentando lutar contra um hábito perverso que a gente tem, contra a preguiça, contra melhorar a nossa vida de oração, contra o nosso amor ao dinheiro, quando a gente luta para melhorar a nossa leitura da palavra, quando a gente luta para praticar o que a gente está aprendendo, quando a gente luta para perdoar alguém, para pedir perdão. Difícil, isso dá trabalho. Essa luta diária que a gente tem contra nós mesmos. A mortificação diária. Bem difícil, porque o pecado está enraizado, está entranhado. Está tudo errado dentro da gente. E a gente não vai conseguir se livrar dessa natureza pecaminosa até Cristo voltar, ou até a gente morrer e Cristo nos levar para o céu. Só aí a gente vai conseguir extirpar ela da gente. Somos e continuaremos sendo, por nós mesmos, inclinados ao mal. Por isso o Bob Dylan está completamente sem saber o que ele está fazendo no dia que estavam gravando We Are The World. Porque ele sabe que a gente não vai consertar mal nenhum, a gente não tem condição nenhuma de resolver nada. Por isso que ele está ali cantando, mas ele está perplexo. Segundo inimigo, é chamado na Bíblia de mundo. É o mal coletivo. É o mal entranhado na humanidade, num sistema, numa organização, na cultura. É o pecado estruturado, é o pecado em larga escala. Jesus disse, o mundo odeia a gente. O mundo me odeia. Porque o mundo, nas palavras de Jesus, tem obras más. Mas assim, não é o mundo em si, tá, gente? Não é o mundo em si mesmo. O mundo em si mesmo é bom e o mundo criado como criação é bom. É o que nós fizemos com o mundo, tá? E é o que o outro inimigo também faz com o mundo. É o ser humano dentro desse mundo, mancomunado com outro ser humano, e com outro ser humano, e com outro ser humano, produzindo malvadezas em larga escala. E aí se chega a um ponto que uma sociedade, ou que uma organização, ou que uma geração inteira, uma época inteira, está impregnada de doença, de perversidade. Quando um sistema está corrompido. Isso pode ter um viés econômico, isso pode ter um viés político, quando um regime totalitário completamente estraga uma nação. Isso pode ter um viés ideológico, com demais questões de ideias, de valores, de mentiras que nos são contadas.
Isso pode ter uma dimensão gigante, de abarcar uma nação, uma região inteira, uma época inteira. E pode ser um mal dentro de uma família, e de uma igreja, e de um ambiente menor. E a gente luta contra esse mal quando, além de falar do pecado dentro de cada um de nós, a gente entende que precisa lutar com o pecado que está estabelecido e está por trás de tudo. Quando a gente precisa ir contra a cultura, como se diz. Ser diferente do que estão fazendo por aí. Quando a gente precisa filtrar a informação e o estímulo que nos é dado de diferentes fontes. Quando a gente sabe que não pode seguir com a corrente, porque a corrente está contaminada. Quando a gente percebe os valores pecaminosos quando nos são passados, a gente enfrenta essas hostilidades. Esses dois inimigos são importantíssimos, mas não são o ponto hoje. O ponto hoje do apóstolo Paulo, que ele ressalta em Efésios 6, é o terceiro inimigo, o diabo. O mal personificado. Vistam-se com toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra a armadilha do diabo. E nós estamos lutando não contra, diríamos, não apenas contra seres humanos ou contra nós mesmos, mas contra forças espirituais do mal que vivem em regiões celestes. Vejam que primeiro ele fala do diabo, o anjo que se rebelou contra Deus e desde o Éden tem atormentado a humanidade, buscando afastá-los de Deus. Paulo está falando daquele que tentou Jesus no deserto, daquele que Jesus disse que existe, que é o pai da mentira, que é o lobo que vem para roubar, matar e destruir. Paulo está falando daquele que Pedro chamou de leão, que está ao nosso redor, pronto para nos devorar. E depois Paulo fala do exército do diabo, por assim dizer, dos seus comparsas. As forças espirituais são o resto dos anjos caídos que ele arregimentou. Nossa luta, diz Paulo, em última instância, não é contra os seres humanos, mas contra seres do outro mundo. É contra um inimigo transcendental, metafísico. Quando a gente olha, é o que Paulo está dizendo, para a nossa volta, o mundo, as guerras, a pobreza, a miséria, quando a gente olha para as injustiças e todas as outras coisas terríveis que estão acontecendo ao nosso redor, Paulo está dizendo, por trás disso tudo, da maldade que está no mundo e dentro de cada um, mas por trás disso tudo, também tem uma maldade pessoal, sobrenatural, que vai além. E que está além do empiricamente analisável. Algo cósmico. E aqui, eu sei que muitos que talvez estejam nos ouvindo aqui ou em casa, talvez tenham algum tipo de dificuldade. Pastor, eu consigo até identificar o mal dentro de mim e eu não tenho problema se o senhor me falar que o mal também está aí fora, na cultura, na sociedade. Mas diabo, pastor, 2021, diabo, pastor, o mal personificado, eu argumento, gente, que sim. E não é apenas a Bíblia que nos autoriza a falar desse diabo do Gênesis ao Apocalipse. Mas eu argumentaria até mesmo a partir da realidade, da experiência que a gente vive. Porque se nós tirarmos da equação a possibilidade desse paradigma bíblico do mal como uma personificação diabólica que vive em um universo paralelo, real, nós ficamos meio que numa rua sem saída. Como assim, pastor? É que se a gente tira a possibilidade de que existe alma, espírito, demônios e anjos, e que tudo tem que ter uma explicação científica, a gente vai ter que explicar tudo, apenas fazendo uso dos recursos naturais. A gente vai ficar limitado a dizer nessa perspectiva que a gente pode lidar com o mal do mundo, que a gente pode vencer o mal do mundo, se exitosamente nós conseguirmos, por exemplo, educar o ignorante, transformar um sistema social, oferecer tratamento psicológico e farmacêutico de qualidade para todas as pessoas, com as suas patologias. Sabe que muita gente defendia isso no passado, que era possível a gente
com o avanço da tecnologia e da ciência, resolver todos os problemas. Mas ao longo dos últimos anos, as últimas décadas, na verdade, especialmente depois da Segunda Guerra, grandes pensadores, mesmo os que não são de igreja, estão dizendo o buraco é mais embaixo. Porque a gente fez revoluções e revoluções. E entra ideologia e sai ideologia, formas e sistemas de governo, e a gente não consegue curar. Isso que está aí, fazendo as pessoas se matarem, se suicidarem, se destruírem. O mal, por mais que se avança tecnologicamente, cientificamente, o mal parece que sempre se reinventa. E você descobre a cura para um tipo de mal e ele vem e de novo aparece de uma outra forma, como Gandalf diz. O mal não pode ser curado, porque o mal se reinventa. Sauron descobre uma forma de voltar com tudo. É que Gandalf está certo. O mal é complexo, gente, e ele é abrangente. Quem somos nós aqui, ocidentais, brasileiros, para julgar milhares de anos e muitas culturas na África, em muitos lugares do mundo, que têm uma clareza muito mais tranquila de lidar com o mal personificado? Acho que não é o caminho a gente negar essa possibilidade, negar essa... E nem adotar uma perspectiva sempre aquela do, né, o inferno são os outros, o bode expiatório, sabe? O mal sempre é o outro. Tem mais. Há algo além. O mal é muito maior do que aquele fulano, aquele cicrano, aquela situação, aquela outra situação. A Bíblia vai nos dizer que o mal é tanto da gente, mas também tem um lado sobrenatural. Que ele está tanto dentro de nós, como fora de nós, que é sistêmico. Filme Silêncio dos Inocentes. Antes disso, ano passado nós debatemos isso aqui como igreja, numa série de estudos bíblicos. E um amigo nosso, o Augusto, mandou um artigo da Vanity Fair, uma revista de moda, uma revista de cultura, onde tinha um artigo assinado por uma jornalista isenta, onde ela vai investigar com os próprios olhos indícios, situações de exorcismos, situações onde esse mal se mostra e ataca. E ela diz, tem coisa aí. Tem coisa aí. Vocês podem ler o artigo se vocês quiserem depois. Mas no filme Silêncio dos Inocentes tem uma passagem interessante que Tim Keller cita no livro dele. O assassino monstruoso Hannibal Lecter, conhecem, né? Conversa com a policial, a primeira, Jodie Foster, Sterling, agente Sterling. E ela está entrevistando ele, tentando entender como é que aquele psicopata, por que é que ele fazia o que ele fazia. E ele descreve as coisas ruins que ele fazia. E ela então, em algum momento, encara ele e diz assim, o que é que te aconteceu para você ser tão mal assim? Hannibal Lecter olha para ela e diz assim, quão ingênua você é, tentando me colocar numa caixinha, no seu sistema racional. Nada me aconteceu. Eu aconteci. Você não pode me reduzir a um conjunto de influências. Hannibal Lecter sabe que a policial Sterling tem uma visão do mal que reduz o mal. Reduz o mal a uma patologia psicológica ou a um mal do mundo. Ele diz, tem mais que isso. Não me reduza. Não tente me explicar. A culpa não é da falta de um pai ou da falta de um remédio. Pode ser muitas vezes. Mas tem mais que isso. Voldemort vai dizer, o bem e o mal não existem. Só o que existe é o poder. A autora estava tentando nos dizer que nada pode ser mais prejudicial para nós do que negar que o bem e o mal existem. Ousemos acreditar, meus amigos, como disse Hamlet a Horácio, que há mais coisas na terra e nos céus
do que sonha a nossa vã filosofia. Conhecer o nosso inimigo é essencial, compreender que a guerra está em muitos frontes é absolutamente importante, não negar a realidade desse mal personificado do diabo também, mas aqui tem um ponto essencial, talvez o mais essencial de hoje. A guerra está vencida. Graças a Deus. Os 3 inimigos já foram derrotados. Quando, pastor? Onde? Por quem? Quando Cristo disse, está consumado. E quando ele se levantou no 3º dia. E todo o Novo Testamento, depois do que Jesus fez, morrendo, ressuscitando, subindo aos céus, enviando o Espírito Santo e prometendo retornar, todo o Novo Testamento acredita nessa perspectiva. A guerra foi vencida. Leia Atos, leia cada carta. Jesus já tinha anunciado, eu venci no passado, eu venci. E essa vitória também é de vocês, porque se você se conecta comigo, você herda ela. Ela é tua também. Graças a Deus, Paulo nos diz aos Coríntios, que nos dá, tempo presente, não é que nos dará, que nos dá a vitória através de Cristo Jesus. Pastor, mas parece que no texto que a gente leu hoje, Paulo disse que a gente ainda não venceu. Que a gente ainda precisa pegar a armadura para lutar. Excelente pergunta. Mas reparem, gente, nós não estamos dizendo que as batalhas foram vencidas. Estamos dizendo que a guerra já foi. São coisas diferentes. Normalmente nós falamos o contrário. Normalmente a gente diz assim, vencemos a batalha, mas a guerra ainda não. Interessante que o que acontece na fé cristã, na vida espiritual, é o contrário. A guerra já foi vencida pelo Senhor. Já sabemos o resultado, sabemos o placar final, mas ainda há batalhas para lutarmos. E nós lutamos, cada uma delas, com o conhecimento e com o consolo de que estamos lutando uma batalha que faz parte de uma guerra que já foi travada e já foi vencida. E a chave para entender isso, gente, não vai dar para ler tudo isso agora, mas é a moldura já e ainda não do reino de Deus que perpassa a palavra. A gente já falou desse tema aqui na igreja, mas a gente sempre volta a ele. A gente vive numa tensão entre o já que aconteceu e o ainda não que vai acontecer. Entre o já conquistado e o ainda não desfrutado, entre o já inaugurado e o ainda não completado. Por um lado, já temos todas as bênçãos e vitórias conquistadas por Jesus, contadas em nosso favor. Por outro lado, enquanto Jesus não voltar, ainda não desfrutamos perfeitamente delas, porque carregamos o pecado com a gente. Ou seja, o reino de Deus já começou. E está vindo. E ainda não chegou totalmente. Incrível. Quem nos ajuda a entender essa perspectiva é um teólogo chamado Oscar Cullmann. Estudar ele é bem interessante. Ele é um especialista no Novo Testamento e ele fala desse ponto. E ele tem uma analogia muito interessante que talvez nos ajude melhor a entender essa parte bíblica e espiritual, que é uma analogia que ele inventou quando ele escreveu esse livro, pós Segunda Guerra, entre o dia D e o dia V. A invasão da Europa pelos exércitos aliados para derrotar o nazismo aconteceu em 6 de junho de 1944. Esse dia da invasão da Europa foi chamado de dia D. As praias da Normandia foram tomadas e ali foi travada a batalha decisiva. Ainda que o dia V, de vitória, o dia final de libertação da Europa, somente aconteceu em 8 de maio de 45, com a capitulação da Alemanha. O nosso dia D, decisivo, já ocorreu. Quando Cristo morreu e ressuscitou. E nós estamos agora esperando o dia da vitória final. Quando o inimigo será totalmente derrotado. Os aliados lá na Segunda Guerra já sabiam da vitória. E naquele entretempo,
lutaram cada batalha, avançaram no território inimigo, fizeram sacrifícios, tiveram perdas. Mas quem morreu, já morreu com os olhos brilhando, com o gosto de paz dentro de si. Diferentemente de antes daquele dia, quando cada sacrifício e cada baixa não tinha acontecido na certeza do dia final. Queridos, analogias são imperfeitas, analogias são limitadas, mas a gente pode aproveitar para fazer o comparativo. Estamos no entretempo. Quando Cristo se encarnou, ele invade a praia da Normandia. E quando ele morre e ressuscita, o Reich de Satanás cai. Mas ainda há focos onde os nossos inimigos estão esperneando. O mundo, nosso pecado ainda esperneia dentro da gente. E Satanás ainda acha que vai fazer alguma coisa. E por isso que nós temos batalhas. E somos chamados a sacrifícios. Que nós somos chamados para fazer na certeza da vitória final. Para concluir, como é que a gente participa dessas batalhas? Paulo, nesse texto, nos diz algumas coisas importantes, eu apenas vou citar, sem aprofundar. Primeiro, Paulo fala que batalhamos juntos. Notem que todos os verbos de Efésios 6 estão no plural. E não é por acaso. Paulo está dizendo que a gente vai lutar junto, gente. Que a gente não vai lutar sozinho, a gente vai lutar do lado do irmão e da irmã. Do lado do nosso pastor, do lado da nossa igreja. Não vai lutar desigrejado, a gente não vai lutar sozinho por aí tentando fazer o nosso melhor. Não há espaços nessa luta para Lone Ranger, para cavaleiros solitários. Fazer o meu, sozinho. Eu sozinho vou batalhar espiritualmente. Não. É juntos, um com o outro, como povo, como igreja, um da mão do outro, levantando quando o outro cai, levando para o hospital, levando para a enfermaria, ajudando com o escudo, fortalecendo um ao outro. Por isso a importância da gente estar junto. Segundo ponto do apóstolo Paulo, ele diz que não apenas enfrentamos as nossas batalhas juntos, mas batalhamos vestidos. E aí Paulo fala da armadura para a guerra. Eu sei que muitos se identificam com essa imagem, outros nem tanto, mas deem uma chance para o apóstolo Paulo, mesmo se não somos muito afeiçoados com essa parafernália bélica. Entendamos que Paulo usou essa imagem porque provavelmente era a melhor que ele tinha, para falar da gravidade e da seriedade da batalha espiritual. Nós já estudamos aqui sobre a armadura de Deus no passado aqui na igreja, não vou fazer agora, mas fique à vontade de ler isso melhor hoje, durante a sua semana, cada um dos pontos, o capacete da salvação, o escudo da fé, as sandálias da predisposição em falar de Jesus para as pessoas. Lutamos vestidos. Não vamos para a guerra completamente sem saber, sem recursos, sem ferramentas. E por último, Paulo diz, mas o mais principal, que a gente luta as nossas batalhas no poder de Cristo. Paulo está falando de Jesus. Ele é o nosso comandante. A gente está junto com o outro, a gente se veste, mas a gente luta cada batalha com Jesus. Estar fortalecido no Senhor é entrar não autossuficiente, não achando que vai conseguir, não achando que vai conseguir enganar e sozinho vencer, mas que sabe que precisa de Cristo, da sua graça, sua força, do seu perdão, inclusive, para quando a gente perde uma batalha. A gente vai precisar de Jesus, humildemente confessar os nossos pecados e seguir em frente. Paulo era um lutador, Paulo tomou para si a tarefa de lutar e se esforçar e se disciplinar, mas ele não perdeu de vista. Os olhos sempre, sempre no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É junto com Jesus, Ele nos curando, nos perdoando, nos levando de volta à vida, que a gente
Luta contra pecado, mundo e a nossa carne e o diabo. Cima da armadura, junto com a armadura, a força de Cristo. Dependamos da sua luta e da sua obra por nós. Amém.